Gente, vamos abrir, falando mais, em Colossenses. Vamos ter uma palavra. Abençoadora para nós hoje de manhã. Vai ser uma palavra tranquila, assim, mais uma reflexão, um complemento, mas também profunda. Eu creio que é uma palavra com profundidade, que certamente irá edificar. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se ligasse. Vamos lá, acharam? Colossenses 1:13. Vamos ler comigo alternadamente? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de nós, para em todas as coisas ser. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos continuar em oração, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo possa encontrar corações abertos, sedentos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, a Tua direção, ouvir a Tua verdade, Senhor, e crescerem com isso, Senhor, agasalharem no coração e crescerem, para que isso seja um alimento, Senhor, que os ajude a caminhar, Senhor, nesta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha que legal. O que eu falei, a palavra é bem simples, direta, como é, e profunda. Ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, a gente estava no império das trevas. E olha a palavra que ele usa. Ele não tirou a gente do império das trevas, ele não buscou, ele nos libertou. É como se a gente estivesse realmente aprisionado, cheio de cadeias, cheio de amarras, numa situação, num lugar. Né? Falei de filme, naquele filme que vai buscar, né, salvar. Né? Rambo vai salvar lá aquele quarto, entra no quartel para salvar todo mundo. Né? E está lá tudo preso, estão em cadeias, amarrados, estão numa situação que não tem, que além de eles estarem ali presos naquele circuito, eles também estão amarrados lá, com cadeias. Então Deus tem que fazer muito mais do que ir lá e tirar eles de lá, tem que libertar. Deus veio nos libertar. Nós estávamos amarrados, aprisionados em uma situação muito séria, que era o quê? Longe de Deus, rebeldes de Deus. Não vislumbravam. Quando o homem escolheu conhecimento do bem e do mal, ele disse não à vida. Porque a árvore que estava lá era a árvore da vida. E a árvore da vida, a palavra de Deus, que era o próprio Jesus. Né? O simbolismo do próprio Jesus. Que é o quê? A verdade da vida, verdade e amor. Então, se a gente não tem amor, hoje a essência do ser humano é viver em amor. É viver em relacionamentos.
A essência do ser humano é para viver em relacionamento com Deus e com o próximo. Então, olha que situação. O homem sem Deus, por isso que a gente vê muitas situações no mundo onde as pessoas, não é possível, quando a gente pensa que já viu tudo, a gente vê coisas mais grotescas, mais assim, sérias, né? Tristes. E você, por quê? A falta da vida, a falta do amor, a falta realmente da presença de Deus, que é vida, que é uma presença libertadora. E nos transportou. Aí o que ele fez? Depois que ele nos liberta, depois que eu solto as amarras das cadeias, das prisões, aí sim eu posso pegar aquela pessoa, aí eu boto, né, como foi, usei o exemplo do Rambo, vai o Rambo, boto no caminhão lá, né, boto num lugar e transporto ela. Teve nesse filme até o Rambo bota nas costas, né? Está livrando, ela bota nas costas, transporta ele. Como? Dá um jeito de transportar de alguma maneira. Transporta ele do império das trevas, daquela vida miserável, daquela vida que está fadada à morte, à destruição, aquela vida que é abaixo de uma vida digna. Não é isso? Quando está preso lá, dentro do exemplo, está preso, ele está abaixo da dignidade. Nós cantamos, Senhor, leva-me além, muito mais do que eu possa imaginar. É isso que Deus faz. O homem se adapta com muita facilidade, isso é bom e é muito ruim, a vários tipos de situações. E quando o homem, muitas vezes, está lá, ele está preso, né? Eu usei essa prisão, né? O cara foi preso na guerra, prisioneiro de guerra. Está lá abaixo da dignidade, abaixo da linha de pobreza. Não tem, sabe, é uma ração, é trabalho escravo o dia inteiro, abaixo. Quando ele está abaixo, ele parece que ele aceita. Ele passa no início ele briga, igual o passarinho quando você bota às vezes dentro da gaiola, ele bate, bota uma águia, um falcão, ele bate, até que ele acalma, se acomoda, aceita. Minha vida é isso mesmo. Minha vida é desgraçada mesmo, vou viver aqui, não tem mais jeito, estou aqui, eu vou me condicionar, minha vida é ser escravo. E ele aceita, se torna um cordeirinho dentro de uma prisão para viver abaixo do que Deus, sabe, de uma vida digna. Vamos falar assim. E Deus tem para o ser humano o quê? Uma vida digna. Não precisa espiritualizar, colocar. Acima de tudo, Deus tem para todo ser humano uma vida digna. A gente corre aí países, corre lugares, você vê situações de pessoas que acostumaram a viver uma vida que você fala, Deus, como é que a pessoa pode? Como é que consegue viver assim? Isso não é digno, isso não é bom. Como é que a pessoa consegue viver dessa forma? Aí a gente tem um pouquinho da ideia do que está no império das trevas, do que está abaixo de uma realidade que Deus não tem para ela. Como é que nós, seres humanos, no começo a gente esperneia, briga, pula, mas depois a gente vai se acomodando, vai sendo sugado. Quando vê, está vivendo uma vida assim, muito abaixo, muito aquém, sabe, do que Deus tem para nós. Mas Deus nos transportou. Nós nos acomodamos, nós deixamos acontecer, nós ficamos acomodados, mas Deus não. Deus não. Louvamos o Deus que não desistiu de mim. Deus não desiste. Não, meu filho, não é isso que eu tenho para você. Não, meu filho, não é por aí. Não, meu filho, não é isso. Quando você vai entender que não é isso? Que eu tenho uma vida muito melhor, muito mais profunda, com muito mais intensidade. Não externa, gente. Porque às vezes a gente, quando já associa, a gente associa externa, né? Aí vem o pessoal e fala, Deus não tem isso para você, não. Tem carrão, tem mansão, tem não sei que ão, tem um monte de ão para a gente. Não. Deus tem um monte de mansão, carrão, internamente. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, como disse a palavra, e perder a nossa alma. Perder a vida, perder profundidade de vida.
Muitas vezes, mesmo depois que a gente se converte, a gente acaba ficando na superficialidade. A gente começa a ficar na religiosidade. E acha que está bom. Está bom. Estamos vivendo. Ah, Deus. Jesus chega para ele, o que queres que eu te faça? Ah, Deus, vou dar o exemplo dos 10 leprosos. Eu quero ficar curado da minha lepra. Poxa, um excelente pedido. Um ótimo pedido. O cara era leproso. E ele ficou leproso. E foi embora. 9 não entenderam. Só um entendeu. Foi lá e falou, opa, ele me curou da lepra, mas ele tem falado aí de vida eterna. Que negócio é esse? Que papo é esse? Eu quero ouvir esse papo. Esse papo é bom. Ele não só me curou externamente, mas aqueceu meu coração. Só físico? Quero não, quero coisa muito maior. Eu vou porque esse homem tem muito mais para me dar do que parece, do que simplesmente curar uma lepra, do que simplesmente atender um desejo de uma vontade passageira. Ele tem coisas muito maiores. Ele pode ir muito mais além. Jesus é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E simples, né? Até vou colocar, e simples. Porque quando você via Jesus ali, de carne e osso, estava o primogênito de Deus, a imagem do Deus invisível. Mas era homem, igual a gente, estava ali. Como é que pode? Mas existe uma eternidade dentro de nós, gente. Dentro do nosso ser, não é? Nossos pensamentos, né? A nossa vida é muito mais do que a casca que a gente apresenta. Tem uma profundidade interna em nós que é muito mais além. Todas as nossas crises, nossos problemas, as nossas dificuldades. E isso reflete a eternidade de Deus. Reflete a mão de Deus. Há uma profundidade que eu creio que muita coisa que a gente tem tocado aqui ainda é muito pouco, é muito aquém do que a gente vai entender no céu. E aí a gente vai entender a profundidade, como Paulo orou lá em Efésios, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Já tinha 3D lá, né? Estamos descobrindo 3D agora. Já tinha 3D, né? 4D, né? Não é nem 3D. Então, é completo. E ele fala que Deus em Jesus nós temos a imagem visível, Deus se mostrando um homem, Deus se apresentando um homem. Ele é o primogênito, que é o primogênito? O primeiro. Primogênito, gente, é o primeiro. Ele era unigênito, mas como ele veio e morreu por nós e ressuscitou, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de uma nova raça. De um novo tempo. Ele vai criar outras pessoas igual a ele. Ele é o primeiro de muitos, de filhos de Deus. Ele abriu a porta. Deus falou de muitas maneiras. Sabe, a gente pensa assim, Deus falou, é só em Jesus? Não. Deus falou pelos profetas no Antigo Testamento, já usava muitas maneiras de falar, falou com a sua criação, mas a excelência de Deus está em Jesus Cristo. Deu para entender isso, gente? A excelência. Às vezes as pessoas falam assim, eu conheço Jesus, só em Jesus, porque Jesus é excelência. Você pode tocar em Deus até pela criação. Como eu falei uma vez aqui, os índios lá que nunca ouviram vão pela criação. Mas a excelência do ser humano está em Jesus. O suprassumo do negócio é Jesus. Suprassumo da salvação é em Jesus. Nada, o que tiver fora é acessório, é pouco. Pode até te levar a uma salvação, você tem um encontro com Deus, porque você teve um encontro, uma revelação de Deus e tal, mas toda a revelação vem através de Jesus. Está dando para entender? Toda. Nele subsiste. Deus já usou profetas, falou de muitas maneiras, fala de muitas maneiras, se apresenta de muitas maneiras em Deus.
para tocar o homem, para trazer o homem para ele, mas em Jesus é o suprassumo do negócio. É a maior coisa que pode acontecer, a maior revelação de todo o universo, de toda a eternidade é Jesus. Que coisa! Um homem. Um homem. Nele, em Jesus, olha o que a gente leu. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo subsiste por ele. Nada do que existe, existe sem ele. Se a gente lê em Hebreus, se a gente pegar a carta de Hebreus todas, ele com muito calma, com tranquilidade, orando, ora antes, lê e deixar o Espírito Santo falar, você vai entender um pouco, ainda vai ser um pouco, do significado de majestade de Jesus. Nome sobre todo nome, não é um clichê, não é um sangue de Jesus tem poder, né? Usaram aí, caiu na boca, o sangue de Jesus tem poder, tudo não sabe nem o que estava falando, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder porque ele morreu, gente, porque ele sofreu, porque ele amou até o fim. Não é porque o sangue de Jesus tem poder. Não. É porque tem um significado. Né, Bruno? O Bruno gosta. Tem um significado maior, não é decoreba, não. É uma coisa muito mais profunda. Tem um significado que é... Aí eu gosto de usar a expressão, é power. Power em inglês é poder. Eu gosto mais... Essa palavra em inglês é gostosa. É power, né? Poder. Muito profundo. Nele tudo subsiste, todas as coisas foram criadas para ele. O mundo está aí por causa do Filho de Deus. Se ele negasse fogo, ou seja, negasse ser sacrificado, andar entre nós, pregar, ter paciência, chorar, ter compaixão das multidões, caminhar, se ele negasse sofrer, né? Ele aprendeu, a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Olha como é que ele se tornou humano. Isso mostra a humanidade de Jesus. Ele abriu mão total da glória dele e se torna totalmente humano a ponto de não saber tudo, obedecer, se submeter. O que é obedecer? Se submeter a Deus, a essa vida, a essa carnalidade, a fraqueza do homem. Aprendeu a obedecer, né? Pelo sofrimento, sofrendo, passando as limitações do homem, porque a vida do homem é sofrida. A vida do homem sem Deus, natural, porque o mundo ainda está sem Deus. Está tendo influências de Deus, mas está sem Deus. É um homem escolhendo viver sem Deus. Mas Deus entrando na história do homem. Deu para entender, né? Caminhando, é o filho pródigo que foge, mas aí Deus volta, aí Deus começa a mudar a história dele. Deus está dando livre-arbítrio para a pessoa escolher, tomar suas decisões, caminhar pela vida, né? E viver. Então, Deus vem e aprende, se submete, e por causa de, como um homem natural qualquer, nariz escorrendo, cabelo arrepiado, né? Pés que doem quando caminha muito, com as limitações de um ser humano normal. Mas se ele não fizesse isso, ele não iria sustentar todas as coisas. Ele não iria sofrer, morrer e ressuscitar. Ele é o cabeça do corpo. Jesus, sabe, o mundo está aí, é isso que a gente tem que entender. O mundo subexiste por causa de Jesus. O mundo só existe porque é sustentado pelo nome de Jesus. Isso é muito mais que uma frase bonita. Deus pegou todo o universo. Falou, toma, meu filho, é teu. Você merece. A honra e a glória sejam dadas a ti. Esse é o Deus. Isso é unidade da Trindade, que a gente fica louco para entender, porque não cabe na cabeça humana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, unidos, quando um se move, o outro se move, porque a unidade é tão perfeita, que um exalta o outro, que um não se move sem o outro, que um não existe sem o outro. Aí você sabe o que eles chegaram?
é pouco. Estarmos juntos é pouco. Estarmos em unidade é pouco. Vamos criar um homem. Ele vai fazer parte dessa unidade. Está entendendo, gente? O que eu estou falando aqui é muito forte. É muito profundo. Espero que as crianças um pouco entendam dentro da... O Espírito Santo vai traduzir para eles. Na linguagem deles, na cabeça deles. É Deus, gente. Por isso que quando a gente pode conversar sobre tudo nessa vida, nada vai ter problema, nada vai... Pode ter as polêmicas e tal, mas nada, as coisas passam. Mas quando fala de Jesus, que papo é esse? Que conversa? É um papo todo... Mexe nas estruturas do ser humano. Porque nós estamos falando do Senhor dos Senhores, do Deus do universo, que representa o próprio Deus, que é o próprio Deus, encarnado, entendam bem, encarnado, a palavra de Deus usa essa palavra, encarnado, como um homem, ou seja, desceu da sua majestade de glória, veio, se submeteu a ser homem, passou por todo o processo. Quando chega no final, morre e ressuscita, Deus fala assim, você executou, ou seja, teve uma atitude, teve uma ação, não foram só palavras, Deus não me amou de palavras, Deus não me amou, mandou um beijinho lá do universo, lá de cima do universo para mim, não. Deus desceu, chorou comigo as minhas mazelas, as minhas limitações, atitude, e passou o processo e ressuscita. Agora, todo o universo, não é toda a terra, não, é todo o universo, anjos, os céus e a terra, exaltam o nome, santo, 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 digno és o Cordeiro de ser exaltado. Ele é o cabeça do corpo, o primogênito. Abre para mim, até já passei, abre só em Hebreus 1, de 8, 9, deixa o outro. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Equidade é mais até do que justiça, né? É mais de equilíbrio, de justiça. Equidade entra tudo. É uma equidade, equilíbrio, sustentando com a palma das suas mãos. Né? Abre também Colossenses 2,9, por favor. Porquanto nele habita corporalmente, é o verbo encarnado, né? Toda a plenitude da divindade. Sabe o que é plenitude, gente? É o máximo do máximo. Pleno, sabe o que é pleno? Completo, cheio. Eu vou encher, vamos dizer, vou encher esse salão aqui de água. Tem que encher até o topo. Até não pode ficar uma gotinha. Pleno. Plenitude da divindade. Ele está cheio de Deus. Cheio, lotado de Deus. Né? Que nem como falou um pastor meu, é que nem encher saco de pipoca. Né, já viu? Enche, depois fica batendo para caber mais pipoca. Né? Não é assim que faz o pipoqueiro? Bate, até soca aquela pipoca. Plenitude da divindade. Cheio da presença de Deus. Cheio. Plenitude. Jesus reconciliou com ele todas as coisas, tanto no céu e a terra. Os céus e a terra, na época de Adão, era uma coisa só. Até Adão, até o homem não pecar, até o homem não se afastar, era uma coisa só. Onde está isso? Deus vinha e conversava com Adão. E aí, Adão, como é que foi o teu dia hoje? Final da tarde, está lá, no cair da tarde. Como é que foi o teu dia hoje? Correu tudo bem com você? Como é que vocês estão? Conversava direto. Jesus reconcilia isso, rasga o véu e dá esse acesso que nós temos hoje em oração aí, nós falamos com Deus. Por que a gente pode falar com Deus? Porque em Jesus foi rasgado o véu e o céu desceu para a terra e a terra subiu para o céu. Em nós, na igreja. A igreja, o cabeça é Jesus e o corpo é o Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que está ligada. O corpo não se comunica? Estou movendo aqui, por quê? Porque o corpo e a cabeça estão em plena atividade. Né? Se o corpo, às vezes, fica ferido, aí já não responde, né?
Por isso que o corpo tem que estar saudável para poder funcionar tranquilamente. Hebreus 2,17. Vou correr um pouquinho. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha lá, acabei de falar. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, representante de Deus, entrar no Santo dos Santos, ter autoridade como Deus, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Como é que ele fez a propiciação pelos pecados do povo? Ele mesmo se deu. Ele mesmo morreu na cruz. Ele mesmo foi lá. Não pegou animais, não mandou ninguém, ele mesmo fez. Atitude. As obras eram más, atitudes contrárias, opostas à perfeita vontade de Deus. O homem era rebelde, mas nele ele reconciliou a sua carne pela morte. Atitude e ação de Deus para apresentar o homem a Deus. E ele fala no 23, no 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é, agora é nossa, aí ele joga a bola para nós. Até aqui tudo ele fez, tudo ele reconciliou, o papel dele está cumprido. E agora, qual é o meu papel nessa história toda? Se é, bota aqui para mim o 23, por favor, Colossenses, que a gente leu. Colossenses 1, 23. A gente frisar bem. Se é que permaneceis na fé. Ah, essa bola está no meu pé. Isso é comigo. Isso sou eu que tenho que fazer. Alicerçados e firmes. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, ser fiel é com a gente. Corresponder é com a gente. Né? Permanecer na fé é com a gente. Ser alicerçado é com a gente. Vir na igreja é com a gente. Ler a palavra é com a gente. Buscar em oração é com a gente. Dar testemunha é com a gente. Ter uma vida com Deus diariamente é com a gente. Onde estiver. A bola está no meu pé, aí é comigo. Ele fez todas as coisas. Crer é comigo. Não sei o que tem falado por aí. Me desculpe, mas coisas que não batem com o Evangelho. Porque o Evangelho diz o seguinte, ele fez todas as coisas. Cumpri tudo. Que agora joguei a bola para o teu pé. Mas eu sei que você é meio ruim de bola. Por todos nós. Por isso eu vos deixei o Espírito Santo. Porque ele vos guiará e ensinará em todas as coisas. A palavra de Deus diz que nem os loucos, nem os malucos, é isso mesmo, é louco mesmo. Louco erraria o reino de Deus. Basta crer. Basta ter o coração de Deus. Falar, Deus, eu não tenho a mínima condição de caminhar contigo. Apesar de o Senhor já me botou de frente para o gol sem goleiro. Ainda assim, eu sou tão enrolado que eu ainda perco o gol. Mas me ajuda com o teu Espírito Santo. Eu quero ouvir o teu Espírito Santo. Para eu não perder esse gol sem goleiro aqui de frente. Não, eu vou chutar na arquibancada. Eu sou tão ruim de bola que mesmo tu fazendo tudo, eu ainda chuto para fora. Por isso eu quero depender do teu Espírito Santo. E crer. Eu quero ficar alicerçado nessa palavra. Amém, igreja? Eu quero ficar firme. Eu não quero ser vacilão. Não me ajuda a não ser vacilão. Essa é a minha oração. Todo dia a gente tem que orar. Não deixa eu ser vacilão, não, Senhor. Não vos deixando afastar da esperança que o Evangelho já nos deu, que ouviste, que foi pregado a toda criatura. O Evangelho já foi pregado. Está lá em Jesus. Foi tudo, pleno, a plenitude. O que mais que quer? Deixei a igreja. Antes eu preguei pelos profetas, antes eu usei um ou outro, usei a criatura, mas cheguei ao ponto máximo em Jesus Cristo. Nele, todas as coisas estão nele. Olha para ele, olha para ele. É só esperar acontecer, né? E não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Não perde. Nas variações da vida, nas situações da vida, segue olhando para o autor e consumador.
Nele tem todas as respostas. Todas. Me ajuda. Amém?